A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, pela TV Manaim, que está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E hoje nós vamos dar continuidade ao episódio sobre o Mar Vermelho, a parte 2 desse episódio. No episódio passado nós falamos a respeito dos momentos ali, desde a morte dos primogênitos até o momento que Deus estabelece ali um recurso para o povo, que era a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E nós vamos dar prosseguimento aqui. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós continuamos nossos estudos, como você disse, pastor Alex, no último episódio nós falamos já sobre a saída do povo de Israel. Os egípcios praticamente expulsam o povo de Israel por questão da última praga, né, da morte dos primogênitos, e agora eles ainda não atravessaram o Mar Vermelho, né, naquele momento de início de caminhada, e agora nós vamos falar, dando sequência, né, dentro desse aspecto, dessa jornada que compara a caminhada do servo, do homem, né, que sai do Egito para viver uma jornada na presença de Deus com um destino, porque todo caminho tem um destino, e nós estamos nesse caminho ao destino à eternidade, né? Eu gostaria até que colocasse o quadro, do texto que nós podemos dar início na leitura, que está em Êxodo 13, verso 21, a palavra de Deus diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Esse texto mostra justamente um detalhe interessante, que a caminhada não pode parar. Era dia e noite. É importante isso. Né? Então, é uma jornada que, quando aquele que aceita ao Senhor, ele precisa ter esse entendimento. Não pode olhar para trás, não pode se deter na caminhada. É uma caminhada que o Senhor providenciou o recurso para que de dia e de noite, né, pudessem andar. Durante a noite, onde no deserto, eles estavam no deserto, enfrentando o deserto, lembrando que eram crianças, idosos, mulheres, homens, por mais fortes que fossem, não tinham qualquer tipo de preparo para enfrentar os desafios do deserto. Exatamente, porque eles viveram presos ao Egito. Presos. Tinham trabalhos forçados, mas os desafios do deserto eram diferentes. Ali era uma caminhada inteiramente na dependência de Deus. Então, por isso, durante a noite, onde no deserto era o frio extremo, havia a coluna de fogo, né, que os aquecia. A frieza do deserto não atingia, porque a pessoa pode morrer em função da frieza, né, o frio do deserto, mas o povo estava protegido. Exatamente. Interessante que nós até falamos no episódio anterior sobre a nuvem, né, sobre os meios de graça, mas o que chama a atenção é a coluna de fogo, porque ela aquecia, ela iluminava o caminho. Haviam muitos predadores no deserto, sim, animais ferozes, e aquela coluna de fogo ela espantava os predadores, né? Como hoje, né, o Senhor Jesus ele diz assim, e no final dos tempos haverão os falsos cristos, né? Aqueles que virão em meu nome para enganar. Então, a palavra revelada, né, o conhecimento da doutrina, a revelação de um projeto, ela traz essa segurança para a vida da igreja, né? É o que aquece, é o que ilumina o caminho, mas também é a condição de nós discernirmos, né, o que vem de Deus, sim, e o que não vem de Deus, né? Isso é muito importante porque todo esse arcabouço de providências da parte de Deus para garantir uma caminhada, sim, para um povo que não tinha condições de sobreviver no deserto. Sim. Aos olhos de Faraó, olha, eles vão no primeiro dia eles vão morrer, né? Eles vão ser destruídos, mas nós vamos ver que o povo vai caminhar 40 anos, né?
sobre essa forte mão de Deus sobre a vida deles. Né? Você falando sobre a noite, no Salmo fala, né, que o Senhor nos guarda dos temores noturnos. É justamente aquilo que o mundo e esse momento nós vivemos, mas nós temos a luz, o calor do Senhor que aquece o coração. Faraó pensou isso, vamos dizer assim, porque nenhum exército poderia sair e vencer o deserto. Talvez alguns poucos homens muito bem treinados, né? Sim, né? Mas e o recurso para alimentar os soldados no deserto. Mas os exércitos do Senhor, como diz a palavra, né? Que deixaram o Egito, eles estavam protegidos, todo o suprimento, preparado para enfrentar todas as adversidades, não por si próprios. Não vinha deles. Moisés não trouxe com ele, né, recursos para enfrentar os anos no deserto. Moisés não tinha nada disso. Ninguém tinha nada disso. Mas o Senhor tinha providenciado. Glória a Deus. É importante isso. Mas dando prosseguimento aqui, Roberto, o que acontece ali? Naquele momento ali, você até citou aqui que eles são praticamente expulsos do Egito, porque o Egito estava destruído. E naquele momento ali, o que chama a atenção é que Israel despojou o Egito, né? A prata, o ouro, as pessoas davam ao povo ali, e esse recurso depois seria utilizado para a construção do tabernáculo, lá na frente. Mas interessante que Faraó volta atrás e começa a perseguir novamente o povo de Israel ali, com o intuito de destruir a todos ali, uma vingança, né? Mostrando que o homem, quando toma essa decisão de deixar o Egito, né, a escravidão, nós não estamos falando aqui da nação do Egito hoje, né? Até citamos isso em alguns episódios atrás, mas de uma forma profética. O homem, quando toma essa decisão de se desvencilhar da escravidão, não é fácil, tem que haver a operação do Senhor. E nós vamos ver aqui o fato porque Israel ali fica cercado, as montanhas do lado daquela nação, quase 603.550 homens acima de 20 anos, fora as crianças e as mulheres. Então, a projeção aí, 3,5 milhões de pessoas ali, as montanhas do lado, o exército de Faraó atrás e à frente o Mar Vermelho. Né? Eu gostaria até que colocasse aqui um mapa para que a gente pudesse ter uma noção, né, do que estava acontecendo. Então eles saem de Ramsés, nós até falamos isso no episódio passado, e naquele ponto ali, entre Etá e Piairote ali, vai ser o momento da travessia, né? Tem Etá ali, Piairote, Baal-Zephon mais abaixo, Mara vai ser já no deserto, uma experiência que nós vamos contar nos próximos episódios, mas naquele momento ali é o momento em que ocorre esse milagre, né? Essa operação de maravilhas. Acima está o Mar Mediterrâneo e aqui o Mar Vermelho aqui, que passa aqui. O Mar Vermelho era uma divisa natural entre o Egito e a Arábia, entre o Egito e o deserto. Então, nós até falamos isso aqui, o Egito, a escravidão, o deserto, uma caminhada agora totalmente de dependência com Deus. Então, o homem, ele que encontra o Senhor Jesus, ele vai viver essa experiência. E naquele momento ali, vai acontecer esse milagre, porque o mar vai se abrir. Mas eu gostaria até, olhando para esse mapa aqui, de trazer algumas informações, né? Segundo alguns estudiosos da Bíblia, o Mar Vermelho se abriu a 48 quilômetros ali ao norte da entrada do Golfo de Suez, né? Então, 48 quilômetros ao norte ali, uma estimativa de onde o mar se abriu, uma largura de 189 quilômetros, né? Essa é a projeção para que essa nação passasse. Eram 3,5 milhões de pessoas que passassem ali. Nós já falamos aqui a quantidade de pessoas, né? A julgar pela palavra de Deus, parece que a travessia durou uma noite inteira. Êxodo 14, 20 a 24, essa travessia ela durou toda uma noite. Israel passou a pé enxuto, né,
pelo mar. É algo extraordinário, algo maravilhoso e glorioso, né? Sim, é porque a Bíblia diz que ao amanhecer viu-se os corpos dos egípcios, né, que haviam morrido, né? É porque é interessante você citar isso, porque você podia até explicar para os nossos espectadores, porque Israel passa e o que acontece, né? Sim, porque o Mar Vermelho, ele serviu tanto de vida e livramento para Israel, como juízo de morte para o povo do Egito, para os soldados. Então o Senhor ordena a Moisés, né? Diga ao povo que marche, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. E quando ele estende as mãos, o mar se abre. E quando agora o povo entra a atravessar, a Bíblia diz que eles passam em com pés enxutos, né? Então, assim, eles atravessam, mas aí atrás agora vem os egípcios, o faraó com seus soldados. É como você disse, o faraó ele se arrependeu de ter deixado o povo sair e se tornou inimigo, vamos dizer assim. O que acontece? Aquele que passa a servir o Senhor, ele se torna inimigo do mundo. Ele passa a ser amigo de Deus e inimigo do mundo. E agora o faraó atrás, e quando o povo de Israel termina de passar, o Moisés agora estende a vara novamente e o mar se fecha. E todos os egípcios que estavam ali perseguindo morrem. Isso, mais uma vez, pastor Alex, assim, nos faz aplicar a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Exatamente. A morte e o sacrifício de Jesus, que enquanto para os que creem é vida, é salvação, é justificação, para o mundo é condenação. O mesmo poder do sangue de Jesus, que redime, que traz perdão para aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, é o mesmo que será juízo de morte para aqueles que não crerem, né? Para aqueles que não creram, para aqueles que desprezaram, para aqueles que não viveram essa experiência. Glória a Deus, maravilhoso, né? É interessante, os nossos espectadores estão vendo o mapa aqui. Há toda uma caminhada aqui, em cada local desse, né? Mara, Elim vai ser o local das 12 fontes ali, né? Das fontes, das 70 palmeiras, há todo a Mara ali onde as águas são feitas doces, né? Então, há muitos assuntos para nós tratarmos nesse mapa aqui, mas eu gostaria que passasse o próximo slide, porque há até uma tabela sobre os fatos cronológicos, né? Eu gostaria até que nós passássemos aqui, Roberto, porque nós vamos ver que isso é muito rápido aqui, né? Sim. Porque nós vemos lá que a morte dos primogênitos foi no dia 15 de abril, né? Um cálculo, né? Uma perspectiva, e aqui nós estamos mais 2 dias, né? De todos esses eventos na vida do povo de Israel. Né? Os acontecimentos foram muito, assim, uma saída muito agitada, né? Muitos fatos, né? E nós vemos aí, então, agora, Faraó, no dia 16 de abril de 1462 a.C., ele, então, se arrepende de libertar o povo, ele e os seus sábios, né? Eles todos se arrependem e agora saem em perseguição ao povo de Israel. Então Israel agora entra em pânico, né? Vendo a fúria de Faraó vindo, e eles conheciam quem que era Faraó. Faraó não tinha misericórdia, Faraó matava, destruía. Então agora é onde o povo agora entra em pânico. E eles até dizem, mas não tinha sepulcro lá para que nós morrêssemos. E o Senhor traz uma palavra para Moisés, né? Diga ao povo que marche. A ordem, então, é essa, marche, marche. Então, aí a Bíblia diz que, nesse momento, a coluna de nuvem e a coluna de fogo e o anjo que estava à frente do povo é colocado agora entre o povo de Israel e o povo do Egito. Isso é muito profundo, né? Porque nós falamos até da coluna de nuvem como sendo os meios de graça, e nós vemos aqui uma aplicação prática, né? Quando nós usamos os meios de graça, né?
o que o jejum, Sim. a palavra revelada, o louvor, a madrugada, a oração, né, a leitura à palavra, elas esse recurso glorioso para as nossas vidas, né? É uma separação. Uma separação. A morte estava ali, mas você usa os meios de graça? Não, vou fazer um jejum, eu vou fazer um período de madrugada, né? Eu vou meditar na palavra. Esse recurso para a vida da igreja, né? É engraçado, interessante, pastor Alex, porque a ameaça era real. O que eles estavam passando, eles estavam em pânico, mas não era à toa. Era porque era real. Você, numa caminhada, e percebendo a aproximação de Faraó, era real aquilo. Mas isso foi maravilhoso, porque a coluna de fogo e a nuvem, o anjo que estava à frente se colocou entre a ameaça e o povo. Ela, durante a que não alcançou o povo. Então, nós, como servos, estamos seguros, né, buscando o Senhor, estamos guardados e nenhum mal nos alcança, nenhuma ameaça, né, porque estamos preservados, né, conservados na presença do Senhor. Então, no dia 17 de abril de 1462 a.C., acontece a travessia do Mar Vermelho, né, no dia 17, e em Êxodo 14, 21 a 22. Agora, ainda nessa mesma noite, né, o exército de Faraó é destruído no mar e Israel salvo, né, na manhã já vê agora ali os corpos deles, né, mortos por causa do mar que se fechou sobre eles. O mar se fechou novamente. É interessante, Roberto, eu gostaria até que colocasse o próximo slide, porque nós vemos aqui uma ilustração, né, talvez uma aproximação daquilo que ocorreu, né? Sim. O mar se abrindo, né? Israel passando a pé enxuto ali, e ao lado aqui Faraó, né, com todo o seu poderio, o seu exército, os cavalos, os carros, sendo engolidos ali pelas águas, né? Sim. Porque a Bíblia diz que um vento oriental ele vem ali e ele abre aquele mar, né? Interessante que nós vamos ver que em Êxodo 14, 22, assim, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, né? Nós percebemos ali um novo e vivo caminho para Israel, né? Diga ao povo que marche, porque eu vou fazer uma operação. O encontro do homem com Jesus vai providenciar isso, né? É interessante também que no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós entendemos hoje que esse novo e vivo caminho, ele só se dá porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, o sangue foi vertido e nós temos essa experiência de vida, né? A morte de Jesus nos traz vida. Para aquele que crê, a morte de Jesus é vida. Para aquele que não crê, nós vamos ver aqui no quadro ao lado, é morte. Sim. Um detalhe, pastor Alex, que nós até mencionamos no episódio anterior, que uma das ordens que o Senhor deu para o povo é que eles comessem apressadamente. Deus tem pressa. Então, para aquele que está caminhando na presença do Senhor, a pressa, por quê? Porque por questão do tempo, a oportunidade. Hoje é o dia oportuno. Porque o que aconteceu com o Mar Vermelho? O Mar Vermelho se abriu, mas ele também se fechou. Então, o caminho da salvação hoje está aberto para todos os que aceitarem. Glória a Deus. A oportunidade é hoje. A Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com um dia que se chama hoje. Porque a Bíblia diz assim, eis aí o dia aceitável, o dia da salvação. Então, o Mar Vermelho se fechou. Então, haverá um dia, um momento em que o caminho vai se fechar.
né? Então, a oportunidade do homem, por isso que o homem não pode deixar para depois uma decisão em servir o Senhor. A decisão é hoje, amanhã pode ser tarde, às vezes amanhã pode não haver a oportunidade. Então, às vezes, o que acontece? O Espírito Santo ele trabalha para operar no coração do homem, para convencê-lo. Às vezes, em um culto, o Senhor fala com uma pessoa diretamente ao seu coração. O Senhor revela os segredos. Glória a Jesus. O Senhor manifesta. Às vezes, o Senhor usa uma pessoa para falar do amor, mas a decisão ela tem que ser hoje. Ela não pode ser adiada, porque o caminho vai se fechar. É interessante que quando nós vamos lá no Novo Testamento, a igreja primitiva, né, podemos dizer assim, ela tinha até ela era conhecida, né, Atos 24:14, como o caminho. Então, assim, a igreja ela está relacionada com esse novo e vivo caminho, né? Esse Sim. milagre, né? Interessante, que eu gostaria de deixar aqui, o Salmo 77:19, é muito interessante porque ele diz assim: pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Interessante que esse caminho ele não deixa pegadas. Sim. Porque o homem, ele desaparece, né? Aos olhos ali, a última visão talvez de Faraó foi o povo desapareceu. O homem que tem uma experiência com Deus, ele vai viver essa experiência. Né? E não deixa as pegadas, porque nós não estamos seguindo homens, né? O passo do homem, nós estamos seguindo a voz do Senhor, a direção. Por isso que não há pegadas. Né? Aquele que está olhando para o homem, ele não vai achar o caminho. Não há outro mediador a não ser Jesus. Nós não temos vários salvadores, não há pérolas. Há uma pérola de grande valor, Sim. há um único caminho, há um único Salvador, um único mediador que é Jesus. Né? Sim. Então não tem rastros humanos. Nós não seguimos um líder humano. A igreja não segue um líder humano. Mas a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo. Mas nós, Roberto, nós estamos chegando já ao final, né? Há muito assunto, né? Sim. Mas eu gostaria que colocasse aqui um quadro do último texto, até para nós encerrarmos, e vou deixar com você para fechar. Eu vou ler o texto. Porque é interessante dizer assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. É muito interessante porque Deus ele faz questão de deixar o seguinte: Moisés estendeu a mão, por uma orientação de Deus, mas quem fez o milagre foi o Senhor. O Senhor, justamente. Ali Moisés não tinha virtude nenhuma humana para que pudesse fazer aquilo. Né? Então, assim, o mar se abriu pelo poder do Senhor. Então, é uma operação do Espírito Santo. E o caminho só se abre por essa operação do Espírito Santo, pelo poder de Deus. A expressão que diz aí, né? Um forte vento oriental. É o poder do Espírito Santo, né, para soprar e abrir onde não há caminho. Né? Porque poderia haver outros caminhos, poderia haver outras, né, mas o Senhor abre caminho onde não existe. Né? É o poder do Espírito Santo. Então, e a Bíblia diz assim, que durante toda aquela noite, é o texto, né, toda aquela noite, e eles passaram, né, a pés em seco. Quer dizer, por que a Bíblia faz questão de usar essa expressão? Tornou-se em seco. Porque a caminhada da igreja não se contamina com as coisas dessa vida, os resíduos que estavam ali no mar. Justamente. Né? Então, a caminhada da igreja é uma caminhada em seco. Sem a interferência humana, o envolvimento. O envolvimento, os modismos, aquilo que o homem às vezes coloca, né? As questões filosóficas, éticas, humanas, isso não interfere no projeto de Deus. Não interfere. E a igreja não se usa desses recursos para essa travessia. Né? Ela está passando a pés em seco, né? no seco. Então, as águas divididas, quer dizer, o Senhor, ele colocou águas de um lado e de outro, né? Mostrando assim, a igreja ela está segura nessa caminhada,
né? Atravessando o rumo à promessa do Senhor. É maravilhoso, né? Mas nós estamos chegando ao final, né? Nós queremos nos despedir de você que está nos assistindo, mas é interessante, eu gostaria de citar aqui Isaías 43:19, que diz assim: eis que farei uma coisa nova, eis que porei o caminho no deserto. Então, você que está nos assistindo, você pode viver esta experiência também. Deus, ele quer fazer uma coisa nova na sua vida. E qual é essa coisa nova? Ele vai colocar o caminho no deserto, o recurso. Jesus é esse recurso para as nossas vidas. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos.